E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais instigantes e, olha, cada vez mais cobrados no direito atual, o processo estrutural. Entender bem esse conceito é chave para sacar o papel moderno do judiciário brasileiro e é simplesmente essencial para quem está na pegada dos concursos de alto nível, como o do Ministério Público. Então, vamos lá. Pensa só comigo. Como é que se resolve a superlotação dos presídios? Ou o desmatamento ilegal na Amazônia? Ou a violência policial? São problemas gigantes, com dezenas de causas, envolvendo um monte de órgãos públicos. Uma decisão judicial simples, do tipo cumpra-se, não resolve. Não adianta. E é justamente para responder a essa pergunta, a esse desafio, que foi criado o instrumento que a gente vai destrinchar aqui hoje. Para organizar as ideias, preparei esse roteiro aqui para gente. Primeiro, vamos entender o que é o tal do processo estrutural. Depois, a gente passa pelas características principais dele, vê como o STF aplica isso na vida real e faz aquela diferenciação importantíssima com o estado de coisas inconstitucional. E por fim, claro, a gente discute os limites e as críticas a essa atuação do judiciário. Fechado? Então, o primeiro ponto. Antes de entender a solução, que é o processo, a gente precisa entender muito bem o problema. Porque o processo estrutural não surge do nada, sabe? Ele é uma resposta a um tipo muito específico de falha, uma falha na engrenagem do Estado. A chave para entender tudo está aqui, ó, na definição de problema estrutural. Não é um caso isolado, um acidente de percurso. É uma situação contínua, uma falha que se repete e afeta um monte de gente. Pensa na falta crônica de vagas em creches, na poluição de um rio que nunca para, na violência sistemática contra um povo. São problemas que mostram que alguma coisa na própria estrutura do poder público não está funcionando. E para consertar, não basta um remendo, precisa de uma reforma. E aí a lógica se fecha. Se o problema é na estrutura, a solução tem que mexer na estrutura. O processo estrutural é exatamente isso. É ação judicial que não quer só uma indenização ou uma ordem pontual. O objetivo é maior. É reorganizar uma política pública, é reestruturar uma instituição para que ela finalmente pare de violar direitos. E olha, essa ideia não é uma invenção brasileira, não. A semente foi plantada lá nos Estados Unidos, em 1954, no auge da luta pelos direitos civis. A Suprema Corte americana percebeu que não bastava dizer que escolas segregadas eram ilegais. Era preciso forçar e acompanhar a integração. Essa ideia viajou, foi aprimorada em países como a Colômbia e chegou com tudo no Brasil, como uma ferramenta poderosa para tirar nossa Constituição do papel. Bom, agora a gente vai entrar no que talvez seja a parte mais importante para a sua prova. As características que definem um processo estrutural. São as palavras-chave que você precisa ter na ponta da língua. Segundo o próprio STF, esses são os 3 pilares. Anota aí. Bifásico, porque tem no mínimo 2 grandes fases. Dialógico, porque a base de tudo é a conversa, a negociação entre todo mundo. E flexível, porque aquelas regras super rígidas do processo comum são um pouco relaxadas para que se consiga chegar no resultado final, que é o que importa. Aprofundando um pouco mais, a gente vê que um processo desses tem um monte de gente envolvida. Governo, Ministério Público, Defensoria, ONGs, todo mundo participa. O problema é complexo, parece uma teia de aranha, sabe? Se você puxar um fio, mexe em tudo. O foco principal não é olhar para trás e punir, mas sim olhar para frente e construir uma solução. E para isso, o juiz precisa ser mais do que um juiz. Ele vira um gerente de crise, que dialoga, negocia e, principalmente, não larga o osso. Ele fica ali, monitorando, cobrando, ajustando o plano até que a coisa funcione. Beleza, já entendemos a teoria. Agora, como isso funciona na prática, lá no Supremo Tribunal Federal? O STF foi desenvolvendo um método, um passo a passo bem claro para esses casos. O roteiro do STF é basicamente este. Primeiro passo, diagnóstico. A corte bate o martelo e diz, sim, temos aqui uma violação de direitos grave e contínua. Segundo passo, o plano. O tribunal não diz como resolver, mas ele vira para os órgãos do governo e fala, ok, agora me apresentem um plano para resolver isso. E o terceiro passo, que é o mais longo e complexo, é o monitoramento. A corte fica de olho, fazendo audiências, pedindo relatórios, para garantir que o plano saia do papel. E não é qualquer rabisco que o STF aceita como plano, não. A corte exige um projeto sério, completo. Tem que ter um diagnóstico bem feito, metas claras, tipo, reduzir a lotação em 20% em 2 anos. Tem que ter um cronograma, dizer quem vai fazer o quê, de onde vai sair o dinheiro e, algo fundamental, como tudo isso vai ser monitorado e como a sociedade vai poder fiscalizar. É um plano de verdade. Agora, pessoal, atenção máxima aqui. Vamos entrar num ponto que causa uma confusão danada e que as bancas de concurso simplesmente adoram: a diferença entre processo estrutural e o tal do estado de coisas inconstitucional.
O estado de coisas inconstitucional, o SI, é, antes de tudo, um diagnóstico. Pensa nele como o nome de uma doença muito grave do Estado. É quando o judiciário olha para uma situação tipo a do nosso sistema prisional e declara oficialmente: olha, o que temos aqui é um colapso, uma violação de direitos em massa que acontece há muito tempo por falha de vários órgãos do Estado. A diferença jurídica que precisa ficar cristalina é essa aqui. O SCI é o diagnóstico, é o nome da doença. O processo estrutural é o tratamento, é um método que o médico, no caso judiciário, usa para tentar curar essa doença. E a informação de ouro para a prova é esta. O STF já disse com todas as letras que um não depende do outro. Você pode ter um processo estrutural sem que o STF tenha declarado um SCI antes. O SCI é uma medida mais radical para casos extremos. O processo estrutural é a técnica, que pode ser usada em várias situações. Entendido? Para a gente fechar com chave de ouro, é preciso ter uma visão crítica. Essa atuação superpoderosa do judiciário, claro, gera um debate intenso sobre até onde ele pode ir, quais são os limites. Para tentar equilibrar os pratos, a doutrina costuma falar em um modelo fraco de intervenção. Mas não se deixe enganar pelo nome fraco, tá? Fraco aqui é no sentido de uma atuação mais inteligente, mais respeitosa com a separação de poderes. O judiciário não vira o prefeito ou o presidente. Ele atua como um maestro, ele define a meta, o objetivo. Precisamos zerar a fila de espera nas creches, mas deixa a execução, o como fazer, para o executivo e o legislativo, que foram eleitos para isso. E claro, as críticas existem e são muito importantes. Tem a crítica democrática. Será que juízes não eleitos estão governando no lugar dos políticos? Tem a crítica institucional. Um juiz entende mesmo de gestão de saúde pública ou de segurança? E tem os limites da vida real, né? A coisa é lenta, muitas vezes os políticos não colaboram, falta dinheiro. Por tudo isso, é fundamental ter em mente que o objetivo aqui não é criar um paraíso na Terra. E essa frase do professor Edilson Vitorelli é, para mim, perfeita. Ela resume o espírito da coisa. O sucesso de um processo estrutural não se mede pela perfeição, mas pelo progresso. É sobre dar um passo de cada vez. Se a prisão está um pouquinho menos desumana, se a floresta está um pouco mais segura, se a política pública melhorou um tiquinho que seja, a intervenção do judiciário já valeu a pena. E a gente termina com essa reflexão. O processo estrutural é uma ferramenta incrível, super inovadora para fazer a Constituição valer de verdade. Mas ele nos deixa com essa pergunta no ar, que é o grande debate do direito hoje. Onde termina a garantia de um direito e onde começa a invasão da política, que deveria ser feita pelos poderes eleitos? Fica aí a questão para a gente pensar, não só para a prova, mas para a vida profissional. Valeu, pessoal!